Olá, meus queridos, vamos para a aula 2 da semana. Nós estamos falando sobre matrizes, sobre definição de matrizes, sobre matrizes especiais e tipos de matriz e como transformar a matriz genérica em uma matriz numérica. Essas três coisas nós vimos nessas duas semanas, né? Então, nós estamos fazendo algumas questões aplicadas, né, diferentes das questões que eu fiz, e também algumas questões mais avançadas sobre construção de uma matriz. Tá? Vamos lá. A questão 9 diz assim: dê a matriz A. A matriz é A e J 3 por 3, ou seja, ela é uma matriz quadrada que tem 3 linhas e 3 colunas, em que a e J ela vai ter a seguinte condição: se o I for maior ou igual a J, o resultado é 0. Se o I for menor que J, o resultado é 1. Então basta você ver em qual condição ela vai se encaixar. Ou o I vai ser maior ou igual a J, ou o I vai ser menor do que J. Então, se o I for maior ou igual a J, você não precisa fazer nenhuma operação, você já vai saber que lá é 0. Se o I for menor do que J, não precisa fazer nenhuma operação, você vai saber que ali é 1. Então, vamos resolver a questão. Então, de acordo com o enunciado, nós temos a seguinte matriz genérica: 3 por 3, então, linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 1, coluna 3, linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 2, coluna 3, linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 2, linha 3, coluna 3. E aí nós temos, vocês vão observar que na primeira, qual é a primeira condição? O I é maior ou igual a J, já que 1 é igual a 1. Na segunda, o I é menor do que J, já que 1 é menor do que 2. Na terceira, I1, J3, então o I é menor do que J. E 2, J1, então o I vai ser maior ou igual a J. E 2, J2, o I vai ser maior ou igual a J. E 2, J3, então o I é menor do que J. O I3, o J1, então quer dizer que o I é maior ou igual a J. E 3, J2, o I maior ou igual a J. E 3, J3, então o I é maior ou igual a J. Então observe que cada elemento vai estar em uma dessas condições, e aí basta fazer o quê? Onde o I é maior ou igual a J, eu vou botar 0, e onde o I é menor do que J, eu vou colocar 1. Então, a matriz vai ser 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Então, essa é a matriz. Nós chamamos essa matriz dada por mais de uma sentença, ou seja, os elementos são dados por mais de uma sentença. Você vai ter que ver em qual condição ela vai estar, e aí, vendo em qual condição ela está, você vai fazer a operação de cada condição. Ok? Então, com isso nós finalizamos essa questão. Vamos para a questão 10. Diz assim: no quadrangular final de um torneio pan-americano de futebol feminino, reúne as seleções de Argentina, Brasil, Canadá e México, que jogam entre si no sistema de todos contra todos, ou seja, a Argentina vai jogar contra o Brasil, Canadá e México, o Brasil vai jogar contra a Argentina, Canadá e México, e assim sucessivamente, uma única vez. Ou seja, o jogo Brasil e Argentina é a mesma coisa de Argentina e Brasil, já que não são dois, são apenas um. Então, a matriz Q é dada abaixo, né? Está representada por o número de gols. A matriz Q é o número de gols. Então, a matriz Q significa o seguinte: o I indica a quantidade de gols que a seleção I fez na seleção J, ok? Então, por exemplo, A12, Q12, né? Na verdade, que a matriz é Q. Q12 quer dizer que quantos gols a seleção 1 fez na seleção 2, ok?
o I é 3-2 é quantos gols, o Q 3-2 é quantos gols a seleção 3 fez na seleção 2, e assim sucessivamente. Então, sendo que o I vai representar quem? O 1 vai representar a Argentina, o 2 vai ser o Brasil, o 3 vai representar o Canadá e o 4 vai representar o México, né? E os elementos I igual a J é representado por X, já que a seleção não pode jogar contra ela mesma, ou seja, I1, ou seja, a seleção não pode fazer gol nela mesma. I1 seria quantos gols a seleção 1 fez na seleção 1, então eu vou só representar ela por X, né? Então eu quero saber, de acordo com o enunciado, eu quero saber no futebol a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota vale 0 pontos, ou seja, não pontua. Qual é o placar de Canadá e México na letra A, e na letra B qual seleção terminou com a menor pontuação e qual foi essa pontuação. Então, a letra A, eu quero saber qual é o placar do jogo Canadá e México. Então, para me saber o jogo do Canadá e México, basta saber o quê? Quantos gols o Canadá fez no México e quantos gols o México fez no Canadá. Ou seja, Canadá é representado por 3, México é representado por 4. Então, quantos gols o Canadá fez no México? Q 3, 4. Ou seja, quantos gols a seleção 3 fez na seleção 4. E quantos gols o México fez no Canadá? Q 4, 3. Ou seja, a seleção 4 fez na seleção 3. Então, concluímos o quê? Que Q 3-4 é quantos gols o Canadá fez no México. Q 3-4, se você olhar lá, é 0. E Q 4-3, quantos gols o México fez no Canadá, você vai ver que Q 4-3 é igual a 1. Então nós concluímos que o jogo, o placar do jogo foi Canadá fez 0 gols, México fez 1 gol. Então o placar do jogo foi 0-1. 0-1 para o México. Ou seja, Canadá 0, México 1. Então vamos lá. Letra B, ele quer saber qual seleção terminou com a menor pontuação e qual foi essa pontuação. Então basta saber qual foi o resultado de todos os jogos, né? Lembrando que são quatro times, então eu tenho que saber todos os placares, né? Então vamos lá. Os placares de cada jogo. O primeiro jogo que eu escolhi foi Argentina e Brasil. A Argentina é representada por 1, Brasil é representado por 2. Então, quantos gols a Argentina fez no Brasil? 1-2, né? O elemento Q 1-2. E quantos gols o Brasil fez na Argentina? É o elemento Q 2-1. Então, Q 1-2 é 0, Q 2-1 é 1. Então, a Argentina fez 0 gols e o Brasil fez 1, então o placar vai ser 0-1, ou seja, 0-1 para o Brasil. Quantos gols? Argentina e Canadá. Argentina e Canadá 1-3, ou seja, 1-3 significa quantos gols a Argentina fez no Canadá, que 3-1, quantos gols o Canadá fez na Argentina. Então, a Argentina fez 2, o Canadá fez 3, então o placar do jogo é 2 para a Argentina, 3 para o Canadá. Argentina e México. Então, Argentina 1, México 4. Então, quantos gols a Argentina fez no México? 1-4, que 1-4 é 2. Quantos gols o México fez na Argentina? Que 4-1, que vai ser 1. Então, quer dizer que o placar de Argentina e México é 2-1. Quantos gols saiu o jogo Brasil e Canadá? Lembrando que não precisa fazer Brasil e Argentina, já que é o mesmo jogo, né? Então, Brasil e Canadá Q2-3. Então, quantos gols o Brasil fez no Canadá? E Q3-2 é quantos gols o Canadá fez no Brasil. Então, Canadá 3, Brasil 3. Brasil e México 2-4, ou seja, 2-4 é o quê? Quantos gols o Brasil fez no México? E que 4-2 é quantos gols o México fez no Brasil. Então, também é 2. Então, jogo Brasil e México 2-2. E agora nós vamos ver a pontuação.
Então nós vamos ver que a Argentina fez 3 pontos, porque teve uma vitória e 2 derrotas, né? Nós vamos ver que o Brasil fez 5 pontos, né? Que fez o quê? Uma vitória e 2 empates. Lembrando que lá no slide anterior eu não fiz Canadá e México, porque já estava na letra A, tá? Então, para mim ganhar tempo, na letra B eu não fiz novamente Canadá e México, porque já estava lá em cima. Lembrando que foi 1-0 para o Canadá. Canadá fez 4 pontos, porque ela teve uma vitória, um empate e uma derrota. O México fez 4 pontos, que foi uma vitória, um empate e uma derrota. Então ele quer saber qual a seleção que fez a menor pontuação. Então a menor pontuação foi a Argentina, que fez 3 pontos. Claro, de propósito, é claro que eu ia botar aqui a Argentina ia fazer a menor quantidade de pontos. E quem fez mais pontos também é óbvio que eu ia colocar aqui foi o Brasil. Então a menor pontuação foi a Argentina com 3 pontos. E aí nós finalizamos essa questão. Vamos para a última questão da semana. Questão de número 11. Chama-se traço de uma matriz quadrada. Traço de uma matriz quadrada. A soma dos elementos da sua diagonal principal. Então, como é que eu acho o traço? Eu pego todos os elementos da diagonal principal e somo. Essa soma é chamada de traço. E aí eu quero saber qual é o traço da matriz seguinte. Dado que A e J é 4x4 e A e J, ou seja, cada elemento é dado por quem? 3 vezes a coluna que ele está, 3 vezes a linha que ele está, mais a coluna menos 1. Ou seja, 3i mais j menos 1. Lembrando que a matriz é o quê? 4 linhas e 4 colunas. Uma das formas é você fazer toda a matriz e aí pegar só os elementos da diagonal principal e somar. E outra forma, como a gente quer, a gente já sabe que a gente só quer os elementos da diagonal principal, a gente vai lá e descobre já de cara quem são os elementos da diagonal principal, sem ter que encontrar toda a matriz. E aí depois que encontrar os elementos da diagonal principal, e aí você vai ter que somar. Isso é o traço. Lembrando que a matriz é 4x4. Então nós vamos escrever, dado que cada matriz é dada por 3i mais j, né? Menos 1, 3i mais j menos 1. E aí nós vamos escrever primeiro a matriz genérica. E aí a matriz genérica é uma matriz 4x4. Então vai ser A1, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A41, A42, A43 e A44. Então ela vai ter a matriz genérica, vai ter 4 linhas e 4 colunas. Como eu quero saber só os elementos da diagonal principal, então eu quero saber A1, A22, A33 e A44. Então nós vamos calcular agora cada elemento separadamente. Então A1 vai ser quem? Troca o I por 1 e o J por 1. Então vai ser 3 vezes 1 mais 1 menos 1. Então 3 vezes 1, 3 mais 1 menos 1. Então cancela o mais 1 com menos 1. O elemento que está na linha 1, coluna 1, é 3. Agora nós vamos encontrar o elemento A22. A22 vai fazer o quê? Troca o I por 2 e o J por 2. Então vai ficar A22 é 3 vezes 2 mais 2 menos 1. 3 vezes 2, 6, mais 2 menos 1. Então 6 mais 2, 8, menos 1, 7. O elemento que está na linha, o elemento A33, linha 3, coluna 3. Então troca o I por 3 e o J por 3. Então vai ser A33 é igual a 3 vezes 3 mais 3 menos 1. 3 vezes 3, 9, mais 3 menos 1. 9 mais 3, 12, menos 1, 11. E o último elemento que falta é o A44. Troca o I por 4 e o J por 4. Então o elemento 44 vai ser 3 vezes 4 mais 4 menos 1. 3 vezes 4, 12, mais 4 menos 1. Então 12 mais 4, 16, menos 1, 15. Então quer dizer que os elementos da diagonal principal são 3, 7, 11 e 15.
Agora nós vamos encontrar o que ele pede. O que é que ele pede? O traço. E o que é o traço? É somar todos os elementos da diagonal principal, ou seja, somar A1, A12, A33, A11, A22, A33 e A44. Então, A1, 3, mais A22, 7, A33, 11, A44, 15. Então, 3 mais 7, 10, 10 mais 15, 10 mais 11, 21, 21 mais 15, 36. Então, o traço é 36. Com isso, nós finalizamos a aula 2 da semana. Espero que vocês se saiam bem nos exercícios, nas atividades. Não esqueça, não perca os prazos, né? E aí, a gente volta na próxima semana com mais matrizes. Na próxima semana vai ser assunto novo. Tchau, fui e até a próxima semana, meus queridos.